Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Glauco Farnese, sou fundador e CEO da Facilita. Esse é mais um Papo de Gestão. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente está trazendo convidados que eu considero especialistas e admiro muito. Então, todo mundo que eu convido é realmente pessoas que eu acredito que possa somar com os nossos clientes, possa somar com o mercado. Eu sou da área de tecnologia, né, Dayana? Mas eu acredito que a educação, no sentido de processo, no sentido de pessoas, no sentido de experiência mesmo, de conhecimento. Eu quero que o nosso objetivo enquanto Facilita, além de transformar através de tecnologia, é trazer conhecimento, trazer pessoas que tenham uma bagagem legal para poder trazer isso para os nossos clientes, tá? Então, muito obrigado, muito bem-vinda. A Dayana é Head de Vendas da Ananda, uma empresa sensacional que atua, eu quero que você fale um pouquinho da atuação, mas está sediada aqui em São Paulo. Eu acredito que a Dayana, eu gosto muito do jeito objetivo dela de ser, sempre muito prática, sempre muito direta. Que não tem dormido, né? Você comentou agora comigo que dorme pouco. Não desliga nem dormindo. Um pouco acelerada. Mas, enfim, eu acho que a Dayana vai poder compartilhar com a gente aqui tanto conhecimento de formação, né? Sua formação enquanto graduação, os 3 MBAs, e mais de 70 empreendimentos lançados e mais de 1,2 bi de VGV. Exato. Então, acho que o principal ponto, Dayana, é você ter uma visão, mais um formato ali de coordenação de vendas de diferentes empresas, né? Diferentes gestões diferentes, com iniciativas diferentes. Então, o tema de hoje vai ser você pegar e um pouquinho que você já passou nesses anos de experiência e compartilhar, né, dentro desses 70 lançamentos e dentro desses 1,2 bi de VGV. Muito obrigado pelo convite, seja bem-vinda. Eu quem agradeço, uma honra estar aqui, admiro muito o Facilita, o trabalho que vocês fazem, vocês conseguem colocar o que nós precisamos dos nossos processos na tecnologia, e aí fica uma união, uma parceria muito boa. Então, gosto muito de trabalhar, é muito prático e facilita muito a vida de nós, né, como lançadores. Perfeito. Eu sou Head de Vendas da Ananda Administradoras, é uma empresa, uma administradora de empreendimentos imobiliários. Nós ficamos em Americana, nós estamos em Americana, Minas Gerais, temos aí um know-how bem legal. Fazemos toda a parte de lançamentos imobiliários até a administração final de carteira, administração de contratos, enfim. A gente costuma... A Ananda, os sócios da Ananda são advogados que entenderam que esse mercado era muito... né, faltava esse recurso, né, esse passo para quem fazia lançamentos imobiliários. E aí a ideia foi trazer toda a expertise, toda a experiência jurídica para uma empresa que pudesse ajudar e calçar o empresário, né, nessa jornada que, na verdade, não existe muita empresa que faça isso. Então, a Ananda vem para trazer uma solução para calçar o empresário nesse sentido aí. Legal. E aí eu faço toda a parte de lançamento, venda, cuido dos corretores, São mais de 55 equipes e 550 corretores. Sim. Que vocês fazem todo o trabalho de coordenação, que no final do dia também, né, Dayana? Eu acredito que o papel principal, o DNA ali do loteador e do incorporador, o papel dele é fazer a execução do empreendimento. E toda essa parte da venda, né, idealmente seria um papel de fora, né? Então, seja das imobiliárias ou o papel da coordenação, que eu acho fundamental, em que ela faz uma coordenação que não é internalizada, mas é terceirizada e consegue orquestrar tudo isso com relação às equipes de venda, a parte administrativa e tudo mais, né? Não, sem dúvida. Eu me ponho, às vezes, no lugar do empresário, ele falar com equipes, falar com marketing, ele falar com equipes de venda, é muito difícil fazer. Ele precisa entender do negócio dele, que é executar o empreendimento, executar o loteamento, a incorporação e... Cara, vamos, né, colocar tudo dentro, cada um dentro da sua caixinha. Que já tem uma série de disciplinas que ele tem que resolver, né? Sim. De financeiro, de obra. Administrar uma obra não é fácil, né? É muito difícil, a gente sabe como é que funciona. E aí você tem que administrar o marketing, você tem que entender, cara, o que ele tá fazendo, o que é isso. Aí o pessoal do marketing vem com CPL, CPK. Imagina o empresário ter que entender disso tudo. E, não, né? Humanamente impossível. E aí, quando nós entramos, nós cuidamos desde a concepção do marketing,
tudo, organizo tudo. Uma das minhas formações é publicidade, então eu tenho muita facilidade com isso. E organizamos equipe de venda, plantão de vendas. Cara, colocamos tudo para rodar, facilita, e os leads entrando, tudo funcionando, tudo automatizado, fazemos o lançamento e... Massa, bacana. E vamos deixar todo mundo feliz, né? Quem compra, quem vende, equipe, incorporador, loteador e tudo. Bacana. Eu gosto muito do tripé, Daiane, que é a parte de processos, pessoas e tecnologia. Sem né? dúvida, essa é a melhor. A paixão nossa é tecnologia, mas por aprendizado próprio. Cara, só a tecnologia não vai resolver todos os problemas se você não tiver toda essa parte dos processos muito bem organizados, muito bem documentados. É um sonho quando a gente entra num cliente e fala, cara, eu tenho todos os fluxos desenhados, mapeados, e eu sei o que acontece. Sim. E a tecnologia, ela vem para deixar isso mais centralizado, com os dados organizados, mas tem que existir uma parte, um processo. Então, só talvez esse seria um dos aprendizados que você teve nessa jornada. Olha que interessante o tripé que você gosta. A Ananda tem todos os processos mapeados de uma forma incrível. Você tem a automação e eu tenho as pessoas que são as equipes de venda. Que é fundamental estarem treinadas, estarem engajadas. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Então a gente forma um tripé legal e que a coisa funciona. Né? E um desses três, se falhar, Daiane, acaba que não funciona. E eu digo como se fosse uma mesinha de 3 pés lá. Você tem muito bem a tecnologia, tem muito bem as pessoas, mas não tem os processos corretos, cara, isso não vai funcionar. Né? E assim... Ou tem processo, tem pessoas e não tem a tecnologia, então eu gosto de até usar a analogia de um avião, né? Que o avião seria a tecnologia, o piloto, copiloto seria ali as pessoas, né? E o plano de voo são os processos. Se o cara tem avião, tem piloto, mas não sabe o desenho, não vai. Não vai. Tem o desenho, tem o piloto, mas não tem avião, também não vai. Enfim, qualquer um dos três. Se falhar um lado, não vai. E na verdade, a gente tem um modelo que dá certo. Então, a partir não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro, não foi no quarto. Cara, é uma série de coisas que nós vamos melhorando, lançamento a lançamento, gestão por gestão, para que aconteça da forma legal como tem sido, entendeu? Perfeito. Então, tem uma dica de um corretor, tem uma dica de uma imobiliária, tem uma dica de um cliente. Peraí, vamos ver se isso faz sentido. Não, vamos usar isso, vamos colocar aqui. Então, todo mundo tem que participar, né, da gestão, não tem jeito. O que é legal é que, às vezes, só o loteador, o incorporador em si... Só uma dúvida, vocês trabalham com empreendimentos horizontais e verticais também? Os dois. Horizontais e verticais. Legal. Então, acaba que o incorporador ou loteador, ele tem a realidade dele, né? Mas você consegue ver diferentes tipos de lançamento em regiões diferentes, em equipes diferentes. Então, você vai pegando o que teve de certo ou de errado ao longo dessa jornada e conseguir trazer para esse incorporador loteador, que eu gosto de falar que é essa inteligência imobiliária. E a inteligência nada mais é que você ter ali dados e processos e aprendizados para poder trazer e minimizar o máximo possível o risco desse empresário. Né? Você sabe, Glauco, que eu penso... hoje eu entendo isso, mas a coisa mais importante que eu gostaria que todo empresário tivesse é humildade, cara. Assim... com todo o respeito que eu tenho a todos. Mas a gente percebe muito que o cara mora ali na cidade, ele conhece a cidade, mas ele acha que ele conhece tudo. E aí ele não consegue abrir a cabeça para ouvir quem está na rua, quem está com o cliente. Por exemplo, as equipes de venda. Talvez ele contrata uma pesquisa, uma empresa boa que faça pesquisa, que traga, olha, isso aqui. Mas além dessa pesquisa, ele precisa ouvir o que a equipe dele tem a dizer. Porque, cabe esse produto aqui, tal, mas quem tá com o cliente, Glauco? Quem que tá falando? Quem que tá ouvindo as necessidades? Tem corretor que tem cliente na carteira há 2 anos. Ele sabe quais são as necessidades para aquele lugar, para aquele público. E, de repente, o incorporador diz, não, eu contratei uma empresa de pesquisa, ótimo. Se todo mundo fizesse isso, seria um grande passo que a gente daria no nosso mercado. Mas ele também precisa ouvir quem vende. E a grande maioria não ouve. E talvez legal. Porque eu acho que, na verdade, então, na sua visão, é a soma dos dois. Sim. É ter a pesquisa de mercado que vai trazer, talvez, dados mais quantitativos, como é que está a demanda, Exato. Público, renda, etc. Mas o corretor imobiliário que vai ter uma chancelar, validar ou trazer alguma informação alguma mais. dica. Então seria a soma dos dois pontos. A gente tem inúmeros casos.
vamos lançar isso daqui, tal. Não vai funcionar, porque aí os corretores, eles, né, são enérgicos. Não, isso não funciona, tal. Tira esse quarto, então, mas não dá mais. Cara, a hora que não dá mais não é a hora de você ouvir. Pois é, mas e essa minha dúvida que eu fiquei, quando ouvir isso? É lá na compra do terreno. Na compra do terreno. É na parceria com o terreno. Tá. Não faz uma sentido. Vez que você já começou, na aquisição já começa, olha só, a preparação para o lançamento no final. Vamos lá, vou comprar um terreno seu e eu faço um estudo. E olha, o que você acha? Eu te dou 15, 20% de permuta, enfim, né? E faz um estudo. Ele fez esse estudo para fazer a parceria com você do terreno na cabeça dele. E quando ele já te promete isso, cara, a gente já tem um problema, entendeu? E aí ele vai para prefeitura e tal, mas ele já colocou a carroça para andar. Perfeito. Sem ver como é que tá o mercado, sem falar com ninguém. Entre aspas, pode começar, na verdade, errado a partir da aquisição do terreno, a partir da parceria com o terrenista, né? E aí? Perfeito. E geralmente pesquisa de mercado funciona nesse momento ou no momento de diligência? Antes da aquisição do Glauco, terreno, eu penso que nesse momento é importante a gente ouvir as equipes de venda. Cara, sai na rua. Fala com um, fala com o outro, pega 2, 3, o que você acha? Olha, tô comprando esse terreno aqui, pensei em fazer isso daqui, o que você... É vertical, região, horizontal. Tem próximo, etc. Quem que lançou. Se você andar 3 quarteirões, você vai... Faz uma pesquisa... dados, não tem melhor do que essa, entendeu? Você ouve um, ouve outro, coloca seu feeling. Tá. Mas é importante você ouvir quem tá na rua e quem tá com quem vai comprar. Porque se o corretor não comprar, o corretor é o primeiro que tem que comprar, tá certo? Eu gosto de falar muito sobre isso. O corretor é o primeiro cliente fundamental para essa chancela. Sim. E para o processo depois, lá a gente vai falar na sequência, talvez, dessa pesquisa inicial, a definição ali do MIT, né? Vamos tentar fazer ali ao longo da jornada, né? Os principais aprendizados seus na parte de definir, né? Até qual que é o momento certo de fazer o lançamento e o que você aprendeu nesse sentido. Como fazer essa parte do MIT, como definir às vezes precificação, enfim, qual que seria a sua visão sobre isso? Eu acredito que a precificação, claro que tudo começa pela viabilidade. Eu já vi construtoras, incorporadoras, loteadoras fazer viabilidade de um empreendimento no papel de pão. Uma planilha de Excel, 3 linhas, a viabilidade está pronta. E eu já vi, Glauco, incorporadoras contratarem empresas muito bem conceituadas para fazer um estudo de viabilidade, receber um book de um estudo de viabilidade, chegar lá no final, esse cara tá louco? Não, tira 20%, tira 30%, E é muito sensível também, né? Qualquer alteração que você coloca para cima ou para baixo no custo, é uma diferença muito grande. Glauco, ele pagou para a empresa que vive disso, que tem know-how para isso, e aí ele vê o resultado. Não é tudo isso. Já vi muito isso acontecer. E aí o que chega no final da obra, o que acontece? O que estava no estudo de viabilidade inicial, entendeu? Que foi da empresa que foi contratada. Então, assim, tudo começa pelo estudo de viabilidade. Não adianta você querer fazer uma coisa do tamanho do universo se o seu estudo não permite, né? Você tem uma margem. E aí, sem dúvida, precisa contratar uma empresa especializada para ver. O mercado é quem dita o preço, né, Glauco? Eu acho que ninguém acha nada. É o mercado, é o cliente quem vai fazer o seu empreendimento acontecer ou não. A gente estava conversando aqui nos bastidores que às vezes é um valor ali que ele paga mais para uma consultoria, para uma empresa dessa, que vai trazer um resultado totalmente diferente lá, né? E ele tem que acertar muito nessa viabilidade, né, no timing correto para poder fazer isso bem feito. E hoje em dia tem tantas tecnologias, né, que podem ajudar a constrói os prédios inteiros, maquete eletrônica e planejamento. Sim, é planejamento. A gente precisa olhar um pouco mais para o planejamento para acertar mais, né? Perfeito. A gente costuma executar demais e planejar menos, né? Então, quanto mais planeja, melhor. Exatamente. E do meeting, o que você me diz aí, do que você recomenda ser feito? A gente tem visto muitas vezes, acho que o meeting é um momento que você muitas vezes não abre ali o valor, né? Na verdade não abre, né? O valor final é só a tabela no dia do lançamento, né? Teve uma época do meeting muito online, né? Sim, mas acaba que a questão do presencial, enfim, fala um pouquinho do meeting, talvez o formato ideal, ser mais online, mais presencial,
do que fazer ou não fazer na parte de meeting. Não, eu acho que hoje é tudo presencial já, né? Uhum. Acho que meeting online só em raras exceções. Ou faz um híbrido lá, né? Faz o presencial e transmite para quem quiser participar. Sim, online. claro. Uhum. Faz uma gravação. Eu acho até importante ter uma gravação para depois ter, talvez, né, um segundo momento para olhar com mais calma e tudo. Mas eu acredito sim no meeting presencial e até essa é uma dor, né, do mercado. Você me conhece, você sabe. Uhum. A gente costuma... O mercado imobiliário fala-se muito de metro quadrado e posição solar, né? Uhum. Mas é muito mais do que isso o mercado imobiliário, né? Uhum. Nós estamos falando do sonho de 87% dos brasileiros. Uhum. Só agora em 2023, 40% dos brasileiros querem comprar um imóvel. Uhum. E aí, essa posição solar, metro quadrado, vem de cima, Glauco. O que a gente vê nos meetings? Olha, nós temos 65 metros quadrados, 50 metros quadrados, 170, enfim, apresenta-se só o físico, só a área de lazer, ou se é loteamento, a localização, e acabou. Uhum. Talvez chega um palestrante para falar um pouco sobre venda e tal, legal, muito legal, mas e o resto? Uhum. E aí? Parou aí? Esse é o mercado imobiliário? Uhum. Eu sou muito inconformada com isso. Por exemplo, o que você acha que o cliente vai falar no churrasco do final de semana com o sogro, com a sogra, depois que ele comprou um imóvel? Uhum. Olha só como são coisas diferentes. Um corretor que está preparado para atender um cliente de uma forma acima, que apresenta quanto possivelmente o imóvel dele vai se valorizar. Uhum. O cara, não, eu comprei um imóvel com um corretor, tá bom. Chegou no churrasco do final de semana com o sogro, olha, eu comprei um imóvel nível Minha Casa Minha Vida, Programa Verde e Amarelo, Casa Verde e Amarelo. Ou você acha que ele vai falar, olha, eu comprei um imóvel de uma incorporadora que os últimos 10 lançamentos dela valorizou 15%, 20% ao ano. Olha, eu comprei um imóvel que os últimos loteamentos teve valorização de tanto. Cara, você percebe como é muito mais? Concordo, 100%. E ainda mais agora que está todo mundo popularizado na questão de investimento, renda fixa, ações. Então, tem um peso de papel de investimento muito grande no imóvel. Perfeito. Pra gente, a gente vende um imóvel toda hora. Uhum. Mas a grande maioria comprou um único imóvel. E ele quer saber se ele fez um bom negócio. Sim. E aí... E tem coisas por trás também, lá de reajuste, qual vai ser o índice. Tem muita coisa. Né? E aí a gente age como se fosse só as paredes, só o metro quadrado e só a posição solar. Uhum. E não dá. Então, o incorporador e o loteador precisam entender que um meeting é muito mais do que apresentar a posição solar e metro quadrado. Tá. Ele precisa apresentar um estudo dos últimos empreendimentos dele. Ele tem que dar munição para o corretor. Porque, cara, se o corretor souber, ele vai vender. Se o corretor não souber, o que vai acontecer, Glauco? Olha só, o incorporador vai investir em marketing. Uhum. O cliente vai chegar. Isso. Vai chegar no corretor. Fato. O cliente não vai gostar. O que vai acontecer? Ele vai no outro. Quem Perfeito. perdeu? Perfeito. O incorporador e o loteador. Então, não... Legal, bem legal, bem ou começa de cima a educação, tá. Ou quem vai perder é o próprio loteador e o próprio incorporador. Tá. E esse momento de uma dúvida de preparação do meeting, é para ser feito no meeting, alguma dinâmica pós-meeting, como passar todos esses conteúdos, esse treinamento e preparação de quem vai estar atendendo ali no cliente. Eu acho importante falar no meeting e depois isso ser... Porque, assim, esse é um assunto, Glauco, que nós não estamos acostumados a falar de dinheiro, né? A gente não fala de dinheiro. Uhum. Nós não temos educação financeira. Uhum. Então, as pessoas... Puxa, cara, isso é difícil. Não é difícil. A gente só precisa ter tradição de falar disso. Precisa ter medo, parar de ter medo do dinheiro, né? E o corretor tem um racional que ele consiga entender. Exato. Na verdade, do meeting também, a maioria, o cara já pega ali o material e já começa no momento de começar ele pega a o book. Não, o meeting é isso. Ele pega um book, ele vai embora para casa com uma sacolinha, com um brindezinho e acabou. Tá. Legal. A gente pode ir muito além, né, Glauco, do que nós somos hoje. Tem algum case, Daiana, que você possa exemplificar pra gente de que deu certo nesse sentido? Que falou, cara, esse daqui os caras fizeram bem feito. Sim, nós temos feito um trabalho muito importante ali na nossa região, exatamente sobre isso, de educar os corretores para que atendam os clientes de forma completa. Tá. Para que deixe de ser, eu falo isso toda hora, mas
não, sem ser repetitivo, mas é muito isso, sem ser, para que deixe de ser metro quadrado de posição solar. Então nós temos feito isso. Desculpa, como é que é a frase? Não, Que não seja somente metro quadrado de posição solar. Tá. E é interessante, Glauco, que você percebe na confiança do corretor, que quando ele sabe sobre isso, como ele atende, tipo, ele se posiciona, entendeu? Uhum. Ele se posiciona, ele sabe falar, ele fala, olha, esse é melhor, aquele não é melhor, aqui por causa disso, por causa daquilo. Ele, cara, e tem sido muito legal, a gente tem tido retornos muito bons com equipes de vendas que nós temos treinado nesse sentido. Tá. E não tem sido só no meeting, nós temos feito esse tipo de treinamento fora o meeting, no dia a dia, com as incorporadoras, enfim. E tem sido muito, a gente tem tido muito resultado. Legal. Eu tenho visto muito essa questão do corretor especialista, né? Então, porque no final do dia, o cliente ele tem uma decisão que ele vai ter para a vida dele, né? Então, o corretor tem que ter conhecimento, sim, dessa parte de investimento e conhecimento também da região, do que de valorização, conhecimento de que tem de escola próximo, mercado, enfim. E aí eu tenho visto muitas imobiliárias trabalharem com corretores nichados que o cara mora naquela região e trabalha especificamente naquela região. Isso né? É bem importante. Até experiência própria minha, eu comprei, tem uns 2 anos, um lote num condomínio fechado. Conversei com acho que uns 12 corretores no processo da jornada. E eu acabei comprando do Agnaldo. Inclusive mandar um abraço para ele, que além de corretor, virou agora meu amigo. E o Agnaldo, ele foi o cara que atendeu mais rápido, quando eu pedi lá o primeiro contato. É um cara que era especialista no condomínio, ele morava no condomínio, então ele conhecia... Sabia tudo. Tudo quanto de valorização, o que valorizou ou não, qual lote que estava vago ou não, enfim, ele morava lá, então ele foi o especialista principal. E foi me acompanhando essa jornada, se era melhor a parte de alugar uma casa ou a parte de compra de um terreno, se fosse comprar a opção que tem a aquisição e construção da Caixa, que tipo de financiamento que poderia fazer aquilo, o que valeria a pena mais ou não, como é que estava a taxa de juros na época lá que estava muito baixo, que fazia sentido ou não. Então ele foi uma... Algum outro não, trouxe longe. Essa consultoria para você? Longe, não trouxe. Longe, Percebe longe. Como o Agnaldo se diferenciou? E aí... Disparadamente. Aí a gente criou uma conexão e demorou. Deve ter sido uns 6, 7 meses o ciclo médio ali, mas a gente comprou confiante que ele é a pessoa que nos orientou, inclusive nas opções de lote, que era melhor ou pior, de um era mais inclinado ou não, enfim, foi sensacional. Inclusive, na hora que a gente contratou o arquiteto, antes de fechar o lote, foi junto com o corretor e com o arquiteto olhar a posição do lote, o que estava próximo. Sim. Então, ele fez um papel realmente consultivo e de especialista ali dentro. E aí, quando a gente traz isso para o incorporador, olha só, tudo volta para ele. Porque, volta a dizer, ele investiu, ele fez tudo. E aí o cliente quer comprar, vamos imaginar um 2 quartos. Ele quer comprar um 2 quartos, ele vai falar com 10. E vai. E se o corretor do incorporador não for o Agnaldo, ele vai comprar com outro. E talvez quem trouxe esse cliente foi o incorporador e saiu do bolso do incorporador. Quem perdeu a venda foi o incorporador, foi o loteador. Por quê? Porque o corretor não era o Agnaldo. Entendeu? Exatamente. Na hora que o Agnaldo ouvia, marca o arroba do Agnaldo aqui. Perfeito, mas foi um case real e fundamental para poder ver. Eu vi na prática, a gente fala muito de especialista, de conhecimento de financeiro, de investimento, e se ele não tivesse o conhecimento que ele teve, provavelmente eu não compraria, talvez não compraria o lote, não compraria com certeza. É muito bom você ter tido essa experiência, porque você confirma que... É fato. Cara, é isso. Não tem... O que a gente costuma dizer é que o corretor, ele tá preocupado em saber foto, vídeo, ADS, Facebook. Isso tem sempre o mais do mesmo. Mas o que realmente vai fazer ele colocar a venda na mesa, fazer ele fechar, ele não... E aí, quando a gente traz isso para o incorporador faz com que isso aconteça. Olha, você tem que aprender sobre isso. Porque no meu empreendimento, os meus corretores, as minhas equipes sabem sobre isso. Aí, legal, de um jeito ou de outro, acontece as coisas. Muito mesmo. Não, é um aprendizado novo para mim. Né? E então, tem de cima para baixo que você falou. Que, na verdade, se o incorporador ou loteador no meeting não prepara o material sobre isso, não tem um cuidado de fazer esse estudo, não passa isso para o corretor, e você acha que ele vai por si só dificilmente pegar o corretor vai fazer. Vai. Dificilmente. Porque já fazendo isso, tem que ter um trabalho cultural, né, de acompanhamento, de fazer, mas vai... E se o cara fizer isso uma vez, provavelmente já fica fidelizado com aquele corretor
ao longo do tempo. Nos próximos lançamentos, o cara já sabe o tipo de perfil de venda que ele gosta, que tipo de dados que vai pegar, ele vai criando uma conexão. E quando o muito incorporador legal. traz esse histórico, eu falo incorporador, mas a gente fala também sobre o loteador, Aham. quando ele traz esse histórico, olha, esses são os últimos empreendimentos que nós lançamos, esse é o índice de valorização mensal, anual, no período todo, é Uhum. bonito, sabe? Enche os olhos tanto do corretor e a hora, imagina você comprando, Aguinaldo, olha, cara, as últimas pessoas que compraram o terreno aqui, olha, já valorizou tanto, já fez isso, olha, é muito mais rico, muito mais Sim. profissional, né? Verdade. Então, eu super defendo isso. Legal. Além de falar só sobre venda, fazer aquela coisa legal que todo mundo está acostumado, precisa também trazer um pouco da educação financeira para o nosso mercado que tá gritando por isso. Perfeito. Sensacional. E tem muito financeiro, né? Toda a parte da operação de uma compra de imóvel é financeira, né? Envolve financiamento, envolve taxa de juros, envolve opções do cara. O tempo Enfim, todo. é uma operação financeira complexa ali. Tá, e fez o meeting super bem preparado, passou todos os conteúdos, vamos colocar o pós-meeting ali, né? Eu acredito que tem um papel fundamental do próprio corretor começar a trabalhar a base de carteira de clientes dele nesse relacionamento, e talvez ali um ponto, você pode concordar ou discordar, tá? Fique à vontade. Mas seria empoderar ao máximo esse corretor com conteúdo e com materiais fáceis para esse cara passar para o cliente dele final, né? Claro. Então, um exemplo que você falou mesmo. Cara, se o incorporador fez uma lâmina com o histórico de valorização dos empreendimentos dele, já deixou uma imagem prontinha no app lá para o corretor no dia do meeting pegar, sei lá, e já gerar um hot site personalizado daquele empreendimento que tenha as plantas, tem essas peças já de valorização. Aliás, isso ficou ótimo, né, e os Glauco? vídeos. Não facilita, isso ficou ótimo. Ficou lindo. Você já clica, compartilha e Sim. manda, né? Então, eu gosto de falar da questão de, no meeting também, você ajudar os times de venda com materiais e com tecnologia para que ele vá isso até o cliente. Porque se ele depender de criar o hot site dele personalizado, criar as imagens, criar um material de valorização, ou ele não vai fazer, que é a principal ponta, ou ele vai fazer feio e vai desvalorizar o próprio sim, empreendimento ali. Sim, a gente precisa de estar sempre calçado com tecnologias que nos ajudem para isso. Uhum. Então, eu super defendo que o corretor tem que ter tudo na mão. Uhum. Já vi muitos lançamentos, isso na gestão da venda, não na gestão do lançamento, separando um pouquinho a caixa, na gestão da venda. Ah, me manda o espelho de venda, me manda o WhatsApp aí do espelho de venda, me manda o book do não sei o quê. Não dá, porque o cliente não espera, Glauco. O corretor tem que ter tudo na mão. E não é nem no PC. O PC ajuda, mas é na mão. Mas ele vai estar na rua, ele vai estar no churrasco tá no loteador. No final de semana. A gente costuma dizer que loteamento vende no capô do carro, né? Uhum. Você vai lá, você para na frente, você abre o mapa e é no celular. Uhum. Você precisa saber o que está disponível, qual é o preço, você já consegue fazer simulação ali. E tudo. Então, assim, a tecnologia tem que estar presente em 100% das coisas. Não dá. Não dá para ser um pouquinho tecnológico, um pouquinho sem até tecnologia. Porque o mundo mudou, né? Os consumidores, todo mundo já no mobile, o cara está acostumado. E o corretor, antigamente, cara, o cara não adapta a tecnologia, mas hoje todos os corretores utilizam a tecnologia o tempo todo. Ele gosta e já está na cultura dele também. E os que não estão, ou vêm, ou voltam. É isso aí. Não tem jeito. Perfeito. Não tem jeito. Então, eu não consigo ver um lançamento, uma gestão de um empreendimento sem uma tecnologia muito boa, muito bem estruturada. Não consigo ver, de verdade. Perfeito. E na maioria dessa parte da divulgação, para poder conseguir divulgar o máximo do empreendimento, uma dúvida. Geralmente os próprios corretores é que fisicamente vão abordar a carteira dele de clientes, fazer alguma campanha de marketing digital, ou a própria loteadora incorporadora que faz esse investimento, que é só entender assim, se ele está mais no físico ou mais no online, né? E se está mais na fonte do corretor em si, da imobiliária, ou do incorporador. Como é que é essa... Porque basicamente, eu acho que o pós-meeting, né, Dayana, é você atingir o maior número possível de pessoas. Sim. E como fazer isso, né? Qual que seria a sua experiência nesse sentido? Existem vários, né? Depende do produto. Alguns produtos a gente não vende, as pessoas compram da gente. Então, não requer uma força muito grande de contatar e tal. Tanto que, depois eu falo uma coisa que é um pouco polêmica, alguns super discordam do que eu vou dizer. Mas, pode falar, fica... Não, vou falar. Então, assim, alguns as pessoas compram, a gente não tem que vender. Tá. Então, ainda assim, a gente precisa de um
pouco de marketing, precisa do corretor, toda a carteira dele. É muito importante ter essa junção. Outros é porta a porta mesmo. É porta a porta. Especialmente industriais, com um ticket um pouco mais alto. Não adianta você ficar só focado no digital, sendo que, por exemplo, o empresário, ele não está no digital o tempo todo. O empresário está preocupado em administrar a empresa dele. Talvez à noite, a hora que ele vai dormir, pega ali, e pode ser que ele não seja impactado pela aquela campanha. E é uma prospecção, às vezes, reativa também. Ele tem que ver o anúncio, tem que clicar e tem que colocar. Exato. Outra coisa, às vezes ele não vai ver, Sim. ou vai passar ali batido. Outra coisa é a pessoa com prospecção mais ativa fazer uma abordagem, fazer uma argumentação. Tem um case interessante. Nós lançamos um loteamento industrial e esse loteamento ficou numa esquina de 2 avenidas muito importantes dali da região. E aí eu, conversando com o filho, sabe como é que vocês vão vender isso aqui? Não é no celular. Não é dentro do plantão. Vocês vão pegar esse book aqui, ó, botar embaixo do braço, vocês vão bater empresa, e as 2 avenidas são bem comerciais. Empresa por empresa. A secretária não vai deixar de falar. Tá bom, você volta de novo, e volta de novo, e volta de novo, até você ser atendido, mas é assim que você vai vender. Quem me ouviu, vendeu. Perfeito. Quem não ouviu, não vendeu, ficou batendo cabeça no digital. Então, assim, é uma junção de tudo. A gente não pode esquecer o porta a porta, a gente não pode esquecer que tem a humanização. Cara, o empresário quer ser recebido por um corretor bem vestido, com um crachá. Olha, eu sou fulano, tal. Eu tenho um empreendimento muito legal aqui do lado. Você tem 5 minutinhos do seu tempo. Se ele não tiver, você volta a tal hora. Você já abriu uma porta. Talvez você já pegou um telefone. Perfeito. Ao invés de você só ficar tentando atingir ele pelo celular ou ficar mandando mensagem de WhatsApp, o cara vai lá, entendeu? Tem uma pesquisa da Brain, que eu conversei com o Guilherme, que é um dos sócios lá, e ele tem uma pesquisa que fala até que ponto que o cliente aceita ou não o digital, né? E tem um percentual muito grande, se não me engano, 49%. Ele fez uma pesquisa dos últimos 12 meses de quem comprou um imóvel, se a jornada foi 100% digital, como é que foi ou não. E 49% não teve zero digital nessa jornada, né? Então eu gosto de falar, eu sou da tecnologia, mas falo, cara, Sim. não fique 100% dependente do online. Ele é um ponto importante, sim. Ele influencia muito na jornada inicial, sim, mas existe vida aqui na Terra, existe a pessoa, existe forma. Então tem que trabalhar muito bem as duas pontas. Tem que ter. E às vezes o digital também faz um trabalho bem feito, mas o trabalho humano do corretor, você falou, do marketing pessoal legal, de uma abordagem, de um argumento, é essencial. É essencial, essencial. Não só para trazer demanda, mas para poder fazer a parte de fechamento também. Não, é muito importante. E uma coisa tem que estar ligada à outra. Porque de repente o corretor vai lá, ele visita, e aí já colocou ali uma ideiazinha na cabeça do cliente. E daí ele vê ali, e aí ele vê lá, putz, ele tá na academia malhando, ele vê. Então, assim, tem que ter uma coisa calçando a outra e um ajuda o outro, né? Para que o processo funcione bem. Legal. Dessa parte dos leads também, só para a gente contextualizar, o cara vai falar com vários corretores, né? E eu gosto do atendimento rápido. Eu inventei, não foi invenção minha. Que é as 3 siglas, né? R de rapidez. Então, assim, quando o cliente pediu ali um contato no Facebook, no site, cara, tem que ter uma distribuição rápida e um atendimento rápido, né? Tem até uma pesquisa bem legal que os brasileiros esperam um retorno, dependendo do canal, de até 10 minutos. No máximo, até 1 hora, né? E a gente tem um dado que hoje a média de retorno é de mais de 5 horas e mais de 47% dos leads gerados nunca são atendidos. Porque às vezes o cara gera um lead, aí cai no e-mail do gerente da imobiliária que passa para o corretor atender aquele e-mail e esse e-mail se perde. Então, eu achei muito legal Tem uma pesquisa do MIT que fala que exatamente esses mesmos dados. Legal. De atendimento rápido, quanto que isso influencia na venda, ainda mais nesse caso que eu te falei. Se eu falei com 12 corretores, se o Agnaldo me respondeu em 3 minutos e o outro respondeu em 2 dias, cara, dificilmente eu vou comprar do cara que demorou 2 dias para receber. Então, muito mais do que a preocupação na geração do lead, né, é nesse atendimento rápido, né, que é o primeiro, o R ali, o A do acompanhamento, que eu acho que é fundamental também ter ali os follow-ups, o acompanhamento. Às vezes a jornada vai ser curta, às vezes vai ser longa e o cara tem que manter um relacionamento. O Agnaldo mesmo foi, eu falei, acho que foi uns 6 meses. Primeiro era aluguel, depois foi compra, enfim. E você tem que acompanhar aquele cliente, não é só fazer a visita e terminou, né? E o P de personalização, que eu acredito que é o papel do corretor fazer um atendimento personalizado para aquela pessoa, né? Entender o que ela quer,
de necessidade e, de acordo com isso, ofertar da melhor forma possível esse discurso. Não um discurso genérico de área de lazer, metro quadrado, tá? Não, mas... Metro quadrado e posição solar. Cai solar, tudo aí. De acordo com é a esse minha perfil, teoria. A teoria do metro quadrado e posição solar. Então, rapidez, acompanhamento e personalização, e uma preocupação muito grande com o processo de atendimento e não em volume. O volume é importante, mas se não tiver esse pós, né, ele acaba perdendo muita força. Essa é uma batalha muito grande que eu tenho com as minhas equipes. Tem que atender. Cara, imagina você chegar numa loja, conta 1 minuto no relógio. Você não vai ficar na loja, você vai embora. Porque 1 minuto é muito. Então, se o cara fez o cadastro, ele entrou, ele colocou os dados dele, ele colocou o e-mail, o corretor recebe um push no celular, ele recebe um aviso, claro, desde que as coisas estejam automatizadas. Que esse é o nosso mundo, entendeu? Ele recebeu ali. E o corretor está para atender o cliente. O corretor não tem que ter outras funções, né? Às vezes o corretor inventa de ser Uber, ser isso, ser aquilo, ele não vai atender mesmo, né? Então o corretor que não quer ser corretor, ele escolhe, vai fazer outra coisa, que é mais fácil. Aí, então, assim, ele recebe o push e não atende, Glauco. Então, assim... E a cada minuto, a cada 10 minutos, 30 minutos, a conversão final, a percentual de conversão diminui. Porque ele vai ver outro empreendimento, ele vai esquecer do que falou, o timing dele vai cada vez reduzindo. Final do ano, eu contatei alguns corretores para alugar um apartamento de temporada, né, pra gente passar o final do ano na praia. E foi a mesma coisa. Eu chamei 3, eu aluguei com a primeira que me respondeu. E aí, a gente ouve muito corretor falar que o lead é frio. Será que o lead é frio? Ou é o atendimento que é frio, entendeu? Ou, às vezes, o cliente não está na jornada. Assim como você não estava na fase de compra com o Aguinaldo. Isso. Você demorou 6 meses. A nossa jornada é de 18, 24 meses, às vezes. Perfeito. É uma jornada muito longa. Quando é do digital é menos ainda. A gente tem a taxa hoje média de conversão mapeada no mercado. Dos dos atendimentos gerados versus venda, fica entre 2% a 4%. Do total que entra nos funis para o total que vai ali para a venda, né? Mas quando se fala do marketing digital, ele vai para 0,9%. Representa 76% dos leads gerados no mercado nacional, mais 0,9% que vai comprar, porque são pessoas que estão mais ali no topo do funil. A stand de venda chega a quase 18% a taxa de conversão. Grande. Só que é 1,3% das pessoas que vão até lá no final, né? Mas, enfim, é uma jornada longa, uma jornada complexa, e trabalhar isso muito bem feito. E quando o P, né, usando a personalização do seu rap, né? Isso, eu gosto muito da metodologia Spin Selling, porque o produto imóvel é um produto extremamente complexo. E então eu trouxe muito, assim, sou muito fã do Spin Selling, e eu trouxe o Spin Selling para o nosso mercado imobiliário, e uma das coisas que eu ensino muito às nossas equipes é atender como o Spin Selling nos ensina, né? Perfeito. E eu falo, o Spin Selling, gente, é a maior pesquisa feita no mundo sobre vendas complexas. Sim. Se a gente não se basear nisso, não vai se basear no quê, né? Então, não faz sentido. E tem uma diferença muito grande, até eu cito no exemplo lá, às vezes chega no stand lá, uma mulher de 40 anos querendo comprar um condomínio fechado. Muitas vezes começa a falar um monte de coisas, né? Cara, tem a sala de lazer, tem a portaria com segurança, enfim, sem perguntar o que ela quer, mas chamar atenção. Aí eu fiz uma analogia uma vez perguntando, cara, se essa mulher, por exemplo, ela é casada, tem 2 filhos, ela está querendo comprar naquele condomínio fechado, algum local que tenha próxima área de lazer para as crianças brincarem, etc. Todo o discurso para ela é mas não, ela é solteira, mora com o pai é cadeirante e ela quer um local para o pai passear para ver, por exemplo, a mata, uma coisa verde. Outros argumentos, totalmente etc, diferente. Então, às vezes é uma pergunta, identifica primeiro para depois você vai. O Spin Selling diz que o fechamento de vendas depende da quantidade de perguntas que você faz. E o corretor não pergunta. O corretor dispara a falar metro quadrado e posição solar e não para nunca mais. Entra num stand de vendas, por exemplo. Ele começa nas paredes, ele tem um roteiro ali. Ele começa nas paredes, aí ele vai na maquete, e aí ele vai no decorado, e aí ele senta para fazer uma simulação. E cadê? E a personalização? E o bate-papo? Você não conheceu o seu cliente. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai em outro.
E aí ele vai em outro, até Fácil. encontrar o Aguinaldo. Uhum. A hora que ele encontrar o Aguinaldo, tá tudo Tá certo. tranquilo. E acho que de 10, um é Aguinaldo, sabia? Um é Aguinaldo. E eu defendo muito que isso vem dos treinamentos, dos meetings, das incorporadoras. A coisa precisa ser maior, entendeu? Tá. Não só apresentar um produto. Uhum. Não é um meeting de apresentação de produto, porque isso não precisa, né, Glauco? Tá. Você precisa apresentar um produto? Você tem um book onde tem tudo detalhado, você faz um videozinho, o corretor já aprende. É muito mais do que isso. Muito Perfeito. mais do que apresentar um produto. Uhum. Você precisa trazer uma metodologia de venda para que aconteça da forma como você quer. Show. Entendeu? Massa. Dúvidas. Nessa parte de atendimento rápido, você tem visto que a parte de ter uma equipe de pré-atendimento, SDR, qualificação ali, funciona ou não? A maioria já distribui automaticamente já para os corretores? A maioria distribui automaticamente para os corretores, mas eu acho bem importante ter um MQL. Eu acho que Tá. muitos têm mudado essa percepção de distribuição. Uhum. E eu acho bem importante. Eu gosto da posição do MQL. Tá. Claro que também precisa ser muito mensurado. Isso. Porque o MQL não dá tempo de atender 100 clientes ao mesmo tempo. Uhum. Então, ele precisa ser observado. 1 dá tempo, 2 dá tempo, ou melhor, um consegue, 2 consegue. Qual é a quantidade de lead que ele vai atender? Uhum. Isso precisa ser muito controlado. E ao invés de simplesmente largar o MQL atendendo tudo e Perfeito. esquecer. Entendeu? Acho que é polêmico esse tema, mas eu acho que é interessante porque também só colocar lá 2, 3 pessoas sem conhecimento comercial, sem conhecimento do produto para atender rápido, também não vai resolver. Porque às vezes o cara contrata lá uma profissional que é de estágio, com nenhum conhecimento, e ali ele pode também queimar a venda, né? Então, assim, eu acho que é interessante, inclusive eu recomendo muito isso, mas desde que tenha uma equipe preparada para fazer esse primeiro atendimento, uma qualificação, e depois fazer ali para passar para a conversão. Tem até o Medeiros, que fez um papo de gestão comigo, que ele colocou os corretores, mas colocou mais nessa parte de pré-atendimento, os corretores que tinham perfil de uma conexão inicial por telefone, tinha disciplina para alimentar o CRM, o que falou, próxima atividade, tinha mais o perfil desse jeito. E quem tinha perfil mais de closer, ficou mais para depois o agendamento. O matador, né? Então, mas eram corretores, mas com perfis eu acho diferentes. Importante. Né? Talvez mais pelo perfil do que necessariamente a formação que a pessoa vai trabalhar lá dentro. Você tem que treinar, você tem que ter olhos clínicos, né? Tem alguns que não sabem falar no telefone, então não adianta você colocar ele lá. Uhum. Então você precisa acompanhar muito bem isso, mas hoje é bem importante a gente ter uma figura de MQL. Concordo. Porque talvez isso resolva, talvez não, muitas vezes isso resolve a questão do atendimento rápido. Isso. Caiu, atendeu, Perfeito. Caiu, atendeu. Perfeito. E a gente talvez tenha uma taxa de conversão maior. Porque na cerne do corretor ele é um trabalho mais para a parte de venda, né? Sim. E a parte de qualificação é um trabalho diferente, são disciplinas diferentes ali. Legal. E da parte do pós-meeting ali, né? Acho que aí que eu ia chegar vamos chegar na polêmico. Parte. Cara, pós-meeting, vamos dizer aqui, alguns empreendimentos não aceitam represamento. Uhum. E muitos loteadores e muitos incorporadores vêm com, vamos fazer. Eles têm assim, vamos fazer represamento. Tem que fazer represamento. Não tem que fazer. Não, isso não é obrigatório. Uhum. Nós já perdemos loteamentos inteiros vendidos em represamento com pasta pronta. Uhum. Nós vendemos 2 vezes. Por quê? Fizemos um represamento, caíram todas as pastas e nós tivemos que vender de novo. Então, eu sou um pouco... Depende muito do produto, eu sou bem contra a fazer represamento. Porque o corretor tá ali, o cliente tá ali, o cliente quer comprar. Ele tá... Cara, vende. Por que você não vai vender? Não, volta daqui um mês. O que vai acontecer com o cliente? O represamento seria ali você, no meeting, colocar uma data futura para o lançamento e nesse período você só fazer as pastas digitais e vai abrir venda especificamente. O cliente só pode... Mas você não recomenda essa iniciativa ou... Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o calor, o cliente... A venda é emoção. O cliente, às vezes vai o cliente, a esposa, tá todo mundo ali. Não, mas eu só posso vender para você daqui um mês. Ô, Glauco, peraí, cara. A gente tem que tomar muito cuidado. Dependendo do público, o represamento não funciona. Aí quando não tem represamento, seria já realizar ali a
a reserva e a... A gente pode fazer isso com um pouco mais de cuidado. A gente pode apresentar isso para a equipe de venda, porque muitos incorporadores e loteadores fazem represamento que ainda não tem documento para vender, né? Então, da parte de espera previsibilidade, registro. para poder também conseguir Exato. saber um termômetro ali da... Espera registro, Então, assim, solta um material prévio, ou já chama a equipe, olha, nós vamos lançar isso, vai ser assim, assim, assado, tal. E aí, já coloca o pessoal para trabalhar. E a hora que, faz o meeting, põe para vender. Já deu, a equipe de venda é muito importante. Põe a equipe de venda para fazer esse aquecimento, entendeu? No bairro, ali na região, colocou a equipe de venda, fez um aquecimento, eu quero comprar. O cara vai lá para fazer a pasta. Não, vende. E a precificação? Porque às vezes o cara também usa esse momento do meeting até o que lançamento para de acordo com o termômetro, ele consegue aumentar mais ou reduzir a precificação. Ele pode colocar uma margem. Bom, vou abrir tantas vendas. Tantos por cento. E ele vai gradativamente, entendeu? Mas o seu ponto, entendi, é para não perder Eu acho alguns empreendimentos é perigoso fazer represamento. Muitos discordam disso, são super fãs dos represamentos, mas é perigoso fazer represamento em alguns empreendimentos. Assim como eu acho que não é saudável para o incorporador e o loteador vender 100% no lançamento. Nem um pouco saudável. Porque se ele vendeu tudo, é porque estava barato. E ele tem obra. E a obra dele, os custos vão. Ele não vai comprar 100% do material dele. Ele não vai colocar um prédio ali do lado. Não vai fazer isso. Ele vai comprar devagar. Claro, ele tem um poder de negociação com o fornecedor. Ele tem. Mas isso vai subir no decorrer da obra. Então, se ele vendeu tudo à vista, não é saudável para ele. Eu conversei no Papo de Gestão com o Marco da Teriva, ele citou sobre isso. Ele tem a margem lá. 65% é o momento que ele acredita que está ideal, ou seja, o produto já está bem consolidado. Mas no momento que está muita euforia, é melhor vender 30%, depois 10%, depois chegar nisso daí. No momento de incerteza, cara, vamos tentar vender mais rápido lá. Mas essa questão que é a sua utopia, né? Se eu vender 100%, foi sucesso ou foi insucesso? Não necessariamente. Talvez isso prejudique o seu estudo de viabilidade. O seu estudo de viabilidade estava previsto você vender 100%? Talvez não, né? E aí ele vai ter problema na entrega da obra, talvez ele tenha um prejuízo. Eu já vi muito disso. Muito. E da parte dessa questão de pastas digitais, quando você faz o represamento, hoje, porque a gente tem uma indicação, né? Quando for o caso de represamento, eu sei que você às vezes não indica, mas se o incorporador quiser utilizar essa tecnologia, basicamente ele, pós-meeting, montar ali as pastas. Geralmente o corretor tira foto, identidade, comprovante de endereço, sobe isso automaticamente lá para o incorporador, loteador. Ele faz uma validação, aí às vezes depende, alguns fazem validação por telefone, às vezes faz pesquisa SPC e Serasa, no caso de vertical, às vezes até pede um comprovante de renda lá, mas enfim. O resumo basicamente cara, se o cara está interessado, vamos captar isso. E a gente teve alguns exemplos aqui recentes, bem legais. A Opus, por exemplo, trabalha com alto padrão em Goiânia. Teve mais de 800 pastas montadas, validadas. Tiveram unidades lá com mais de 17 pessoas esperando para comprar aquela unidade. Que maravilha. É o sonho, né? Antes do lançamento, né? Mas enfim. E aí ele vendeu tudo no lançamento. 100%. Nesse caso foi 100%. Não teve nem... Não teve, não dava nem... Aí não dava nem para não vender, né, Glauco? Mas basicamente é uma estratégia legal para você ter uma previsibilidade. Então a gente tem hoje uma taxa dessas pastas validadas em média de 20% a 30% do que foi montado e validado convertido em venda, e ele consegue ter essa previsibilidade, né? Vocês utilizam lá essa parte? Sim, tem essa taxa de pastas digitais, qual a taxa de conversão? Tudo tem que ser digital, Glauco. Não dá... até... acho tá lindo, né? Até cópia autenticada de documento agora é digital. Então, e tudo dentro do aplicativo, a jornada do cliente dentro do aplicativo é super acompanhada, desde o lead que entrou. E com isso, Glauco, a gente consegue saber, peraí, o que eu tô errando? Tô errando no marketing. Puxa, não tá convertendo os leads que vieram do site. O que tá acontecendo? Então, a gente tem que ter tudo isso mapeado dentro do aplicativo, dentro do sistema, e saber analisar os dados. E a pasta, sem dúvida nenhuma,
tudo digital, nada físico, nada fora do aplicativo. A gente tem uma Ferrari na mão, não dá pra gente voltar a andar sem o aplicativo. Não dá. Isso não tem volta. Perfeito. O aplicativo facilita muito a nossa vida, né? É isso aí. Eu gosto muito dessa parte de centralização de dados também, né? Porque no final do dia, aquele cliente que foi o lead, depois foi montada a pasta digital dele, ou fisicamente com um corretor presente, etc. Depois ele faz a reserva da unidade, depois gera o contrato. Então, assim, se você tem tudo digital, mas a jornada não está centralizada ao longo de todo o tempo, a chance de ter dados errados, a chance de não ter agilidade é muito grande, né? Porque às vezes o cara tem lá, cara, eu uso o Facebook e, sei lá, e o portal imobiliário para poder gerar o lead. Aí eu controlo os leads por um Excel. Aí na hora de fazer a pasta é físico. Você já ficou louco. Aí na hora do simulador, vou mandar um Excel para ele simular no Você Excel. já ficou louco. Aí gerar o contrato, copia e cola no Word. Ou seja, cara, não vai ter agilidade, não vai ter segurança e não vai ter essa você vai pegando a mesma jornada e vai aumentando o volume de dados até finalizar ali a venda. Isso não é utopia, né, Daiane? A gente está falando aqui, não é uma coisa que fala, existe. A Nanda acho que é uma das empresas que eu conheço no Brasil, não estou com vocês aqui, mas eu vejo que vocês têm essa preocupação de processos, de dados centralizados e de fazer uma gestão baseada em dados organizados. Sem dúvida nenhuma. O processo é uma das coisas que são mais bem desenhadas dentro da Nanda. E tudo que nós fazemos dentro do aplicativo foi desenhado antes, foi pensado antes. Isso tá dando certo, tá tendo um probleminha aqui, Glauco, ajusta, faz isso, faz aquilo. Então, tem toda uma análise antes para depois o aplicativo ajudar e facilitar a nossa vida. O processo vem antes da tecnologia. O processo vem antes da tecnologia, sem dúvida nenhuma. Então, assim, você fala que não é utópico. Não, isso existe. A gente faz tudo dentro do aplicativo, né? O cliente assina o contrato dentro do aplicativo. Esse é um mundo lindo, que a tecnologia ajuda. E ajuda o corretor, ajuda o incorporador, ajuda todo mundo. Então, volto a dizer, não dá para ser diferente disso. Perfeito. Não tem como ser diferente. E análise de dados, o que você mais utiliza lá que eu participei no ano passado do ICXP, lá no evento lá da Cúpula, né? E, cara, acho que de todas as palestras, a principal foi faça uma gestão baseada em dados. Em análise de dados. Não pode ter mais o feeling, cara, eu acho isso. Não tem, sem dúvida nenhuma. A gente analisa muito taxa de conversão de acordo com cada origem, né? De cada... A grande maioria das conversões nossas ainda são de corretores. Tá. Ainda vem de corretor. Tanto você sabe bem disso, né? De corretor você disse que não foi gerado não foi gerado digital. Pelo marketing. Foi um corpo a corpo, perfeito. Talvez uma indicação, alguma coisa nesse sentido. A grande maioria das nossas conversões vem dos corretores. E tem que estar muito ligado a tudo, né, Glauco? Especial, assim, a gente costuma dizer no mercado imobiliário que quando o cliente entra, a gente não pode pensar na venda. A gente precisa seguir etapas, né? O cliente entrou, nós temos que pensar em dar o atendimento para o cliente. A partir do momento que a gente atendeu, a gente precisa pensar em fazer um agendamento, uma visita, uma proposta. Então tem que ir fase por fase. Não adianta a gente querer pular. Então é bem importante a gente analisar, peraí, eu estou atendendo. Por que eu não estou convertendo em agendamento? Né? Então, tem que analisar a taxa entre uma coisa e outra. Perfeito. Poxa, eu fiz a visita. Por que da visita eu não estou conseguindo gerar proposta? Tem alguma coisa errada no atendimento. Então, e você só vai saber isso quando você mensurar. Se você não mensurar, é isso aí. Quem não controla, não administra. É isso aí. Né? Não é possível otimizar se quem mede não consegue otimizar lá. De o jeito funil, não. Né? Você falou muito bem. O funil, eles são etapas e você tem para cada etapa, eu gosto de duas coisas. Qual que é a taxa de conversão de uma etapa para outra? Sim. E qual que é o tempo médio que esse cara tem que ficar de uma etapa para outra. Então, se esse cara tá ficando parado muito tempo, cara, o tempo médio ali de proposta tem que ficar 2 dias. Se tem alguma coisa errada. 4 dias, 5 dias, o que tá errado? E o gestor tem que ter esse sinalizador, né? E a venda, no final, é uma consequência do que foi bem feito nessas etapas, né? E não vai chegar ele não vai pular
para venda direta. Ele não vai sair do lead e vai para venda direto. Esse é o que todo mundo gostaria que acontecesse, mas impossível. Mas e depois disso daqui é colocar uma lupa mesmo. Cara, a taxa de conversão por equipe, por origem, né? Produtividade. Cara, a gente entra no BI, é sensacional. Você pegar lá, cara, daquele empreendimento, da mídia do Facebook, quem que tá com mais VGV? Quem que tá com ociosidade menor? Aí, de acordo com os dados, aí entra o gestor para ir atuando e modificando. Mas os dados é o farol que o cara vai ter e não ficar olhando só a taxa de conversão, como vocês estão muito bem, geral. Não. Eu tenho que ver. Você tem que olhar um por um. Detalhe. E aí, Glauco, existe uma tradição do mercado imobiliário. Eu vendi, o cliente chegou, Isso é trabalhar na sorte, né? Uhum. A partir do momento que você não tem dado, que você não faz análise, você trabalha na sorte. Quando você tem dado e quando você analisa os seus dados, você deixa de trabalhar na sorte, porque você vai entender o que está acontecendo e vai resolver o problema da falta de venda. Menos, outra sorte não existe, né? Tudo, desde a concepção do produto não faz sentido. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Então tem que analisar, além de ter dado, tem que saber interpretar o que o número está te dando. Perfeito. Não adianta ser. Muitos não têm. Uhum. Quando tem, beleza. Uhum. Então precisa entender o que tem, porque se não entender o que tem também não vai fazer sentido nenhum. Tem alguns clientes que na reunião é 1 hora só para a gente poder entrar no BI e a gente explicar o que é o BI, quais são as leituras, porque também tem aquele tanto de dado. E aí, o que está representando isso? O que eu faço aqui? Minha taxa de conversão está com 1%. Isso é bom ou é ruim? Né? O tempo médio em contrato está ficando 4 dias. Isso é bom ou ruim? Então, tem uma comparação também com outros dados ali de mercado, né? E também essa parte de dados, né? Para você conseguir ter todo esse sonho, né, Daiana? Esses dados precisam estar alimentados em toda a jornada. Sim. E aí entra o pré-atendimento, o corretor, entra o trabalho do dia a dia. de vendas, o gestor. Você tem que centralizar as informações de um lugar só. E tem que ter um trabalho de conscientização de que o CRM não é o inimigo. Uhum. O CRM é amigo número 1 do corretor. Uhum. Porque se ele souber do corretor, do incorporador, do mercado imobiliário, de todo empresário, né? Vamos dizer assim. E, putz, é chato colocar isso. É chato, mas, cara, ele vai te dar um mundo na sua vida. Ele vai te abrir um mundo de possibilidades, mas você precisa fazer, porque sozinho ele não vai fazer. Então, tem que ter um trabalho de conscientização do que o CRM pode fazer por ele e tal. E aí, a hora que ele entender e ele ver que aquilo funciona, aí vai. Também top-down. Eu conversei com alguns gestores. O papel do gestor tem que partir dele, esse querer trazer essa cultura, né? E é um hábito também, é uma conscientização, não é uma obrigação. Cara, você tem que... Cara, é uma conscientização até ele criar o hábito. Criou o hábito, aí fica algo muito mais natural ali e automático. E é bonito de ver funcionando, né, Glauco? Eu falo que é lindo. Quando eu entro assim... Esse é o meu mundo ideal. Ver o funil, ver a análise de dados, entra em um cliente, você vê a timeline completinha dele, tudo que aconteceu da jornada. É lindo porque... Ali é que você tem todos os dados preciosos para fazer existe uma inteligência, um processo que fez com que acontecesse, que ficasse lindo, né? Perfeito. Até no nosso funil tem uns sinalizadores. Putz, tá vermelhinho aqui, puxa, esse contrato tá demorando muito, cara. Viu? Contrato, como é que você tá doida? Você fica olhando isso? Não, já me dá um sinalizador aqui, traz o contrato. Enfim, tem que ter essa inteligência e esse cuidado, né, muito próximo de tudo para acontecer. Perfeito. Para a gente trabalhar de forma profissional. E o papel do corretor fundamental também. Eu gosto muito de citar que em alguns momentos, alguns anos atrás, foi muito questionado que a tecnologia iria substituir o corretor, e eu vejo que tanto o corretor quanto imobiliária tem papel fundamental desde a concepção, momento de divulgação, momento de atendimento e da venda, né? Ele é o papel crucial e fundamental, mas foi em algum momento questionado esse lado humano que poderia ser substituído por tecnologia. Quando eu falo da humildade, vou voltar, né, no começo. Eu acho que a humildade é em todos os sentidos. Ninguém faz um empreendimento sozinho. Ninguém. O empresário, o corretor, a recepcionista, a imobiliária, o gestor. Eu ouço o corretor dizer que o gerente não fez nada. E assim, é todo mundo junto, sem uma pecinha. Não funciona. O empresário sem o corretor não funciona, porque o empresário não vai vender. O corretor sem o empresário não funciona, porque o corretor não vai fazer, não vai executar, não vai incorporar. Então, um depende do outro.
É bonito ver isso. E todo mundo precisa ter a humildade de entender que todo mundo é peça fundamental no nosso mercado. Todos. É mesmo, não é conversa fiada, não. A gente tem os incorporadores de sucesso, eles conseguem ter esse relacionamento de confiança junto às equipes de venda. E essa, entre aspas, fidelidade, né, essa reciprocidade, ela é muito importante para que tenha um sucesso dentro do empreendimento. Tem que ter. Saiu alguma coisinha fora, volta, ajusta, que todo mundo tem que trabalhar junto e todo mundo para o mesmo sentido. Todo mundo querendo ajudar o cliente, realizando o sonho do cliente, todo mundo fazendo o empreendimento acontecer, o corretor fica feliz, o empresário fica feliz, o cliente fica feliz e todo mundo é feliz. Nosso mercado é abundante. Perfeito. Né? Show de bola. Muito obrigado. Foi Glauco, sensacional o obrigada a bate-papo. você pela oportunidade, pelo bate-papo, pela troca de experiência. É isso aí, muita admiração por você. Parabéns pelo trabalho. Estamos juntos aí. Agradeço a você que acompanhou até aqui com a gente. Compartilhe, curte, comente sobre isso. A gente quer levar essa parte da educação para o maior número possível de gestores imobiliários. E a Dayana é uma pessoa profissional fundamental, né? Fica à disposição, eu e acredito que você também, para todos que queiram tirar dúvidas, entrar em contato, conhecer mais sobre a Nanda, tá? Mensagem final para a gente poder finalizar? Eu quero agradecer e desejar um mercado imobiliário abundante e mais inteligente para todo mundo. E essa é a nossa luta. Perfeito. Gosto de citar vendas cada vez mais simples, Sim, mobile e mais 100% fáceis. digital. Algumas coisas que facilitam a vida da gente. É isso aí. Obrigado a todos. Um beijo, abraço. gente. Fiquem Valeu. com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.